Boa noite, irmãos. Estamos iniciando o nosso culto. Hoje é dia 26/4. Lembrando que nosso culto é online, devido às orientações do governo quanto ao isolamento social. Significa que devemos ficar em casa, mas ainda estamos em comunhão no nosso culto. E também orientações quanto à higienização das mãos e o uso de máscaras ao sairmos, se tivermos que sair. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração de louvor e também de súplica ao nosso Deus, que Ele possa estar nos guiando neste momento difícil e mantendo a nossa comunhão também. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos protege de tudo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou teu Filho, ó Pai, para morrermos por nós, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela tua proteção, ó Deus, com os teus filhos, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, derramando as tuas bênçãos, ó Pai, em cima, ó Deus, daquelas pessoas, ó Pai, que estão doentes, ó Pai, e que, se for da tua vontade, ó Deus, que o Senhor venha derramar cura também, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, nos guiando neste momento, ó Deus, de dificuldade, que o Senhor esteja, ó Deus, nos guardando, ó Pai, e que, Senhor, esteja, ó Pai, com todas as pessoas que estão envolvidas, ó Deus, na procura, ó Deus, por uma cura, ó Deus, deste vírus, ó Pai, todas as pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, trabalhando, Senhor, mesmo com este vírus, ó Pai, todos os profissionais de saúde, Senhor, todas as pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, envolvidas, Senhor, neste momento, ó Pai. Quero te pedir também, ó Deus, pela nossa igreja, ó Deus, cada irmão, ó Deus, fique com cada um deles, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha estar, Senhor, derramando as tuas bênçãos na vida deles, ó Deus. E que, Senhor, nossa comunhão, ó Deus, os nossos momentos, ó Pai, juntos, ó Pai, quando essa quarentena acabar, Senhor, sejam ainda melhores, ó Pai, ainda mais genuínos, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, estar em comunhão contigo também, ó Deus. Tanto agora, Pai, quanto com os nossos irmãos quando a quarentena acabar, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos ter o nosso momento missionário. Lembrando que a igreja está aberta de segunda a sexta-feira, das 16 horas às 19. Então, os irmãos que quiserem depositar os seus dízimos e as suas ofertas, podem fazer nesse período. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque Ele está voltando.
Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforma o mundo com a alegria de Jesus. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Permanecer, levar ao mundo a alegria. Vamos passar agora para o momento de louvor com o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Agora nós vamos no nosso momento de louvor, e nós sabemos que nesse momento difícil em que o mundo está vivendo, nós, como servos do Senhor, sabemos que podemos confiar em um Deus que é soberano, um Deus que está no controle de tudo. E nós vamos cantar essa música, para declarar que Ele é o Alfa, o Ômega, que Ele é o Deus soberano. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Agora nós vamos ter o momento da palavra com a irmã Ana Lídia. Eu vou estar orando para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que a palavra dele seja aplicada nos nossos corações. Senhor Deus maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de podermos, Senhor, mesmo longe um dos outros, ó Deus, podermos te cultuar juntos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a tecnologia, ó Deus, para que possamos fazer isso, ó Deus, e possamos te cultuar juntos e aprender um pouco da Tua palavra juntos, ó Deus. Te peço, ó Deus, que você venha estar derramando, ó Deus, Tuas bênçãos na vida do nosso pregador, Senhor, que tudo que ele for falar, Senhor, não venha dele mesmo, mas seja, ó Pai, vindo de Ti, Senhor. Que esta palavra que for falada agora seja aplicada nos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Nós estamos nesse momento de afastamento e a saudade é grande, mas nós temos a certeza de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos oportunizado estar perto de outras maneiras, né? Que esse momento seja um momento de reflexão, seja um momento de renovação, que nós entendamos, que nós busquemos em Deus entender quais são os seus propósitos e que seja um momento que faça alguma diferença na nossa vida, né? Vamos orar e meditar um pouco na palavra de Deus para que o Senhor continue falando conosco nesses dias. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor permanece bom independente de qualquer coisa. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem as nossas vidas nas Tuas mãos. O Senhor tem, ó Deus, agido no nosso meio, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós cremos no Teu sacrifício na cruz. Nós cremos, ó Deus, no Teu amor por nós. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos ajude, ó Deus, em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas. Que o Senhor vá à frente, Senhor Jesus, nos orientando, Deus, nos orientando os caminhos, ó Pai, para que nós façamos aquilo que é da Tua vontade, para que nós tenhamos, ó Deus, os resultados que o Senhor quer para as nossas vidas.
Fala conosco, ó Deus, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de direcionamento, nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, da Tua orientação sobre as nossas vidas. Fica com a Tua igreja que se reúne, ó Deus, neste momento em cada lar. Fica com a Tua igreja Jardim das Oliveiras, ó Pai, abençoando cada membro, cada família, cada pessoa, ó Deus, que sejam, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, que sejam, ó Deus, tratados e cuidados pelo Senhor, ó Deus. Esteja com cada irmão, ó Deus, aquecendo os corações, ó Deus, aquecendo a fé de cada um. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar hoje o nosso culto de domingo. É uma honra para mim poder estar falando para os irmãos. E eu vou tentar compartilhar hoje um texto muito conhecido da Bíblia, mas que falou muito ao meu coração esses dias. E eu espero que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com os irmãos assim como falou comigo. Se os irmãos puderem, estiverem com as suas Bíblias aí, abram em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Como eu falei, esse texto é muito conhecido, tem várias aplicações nas nossas vidas. Esse texto, esse momento, ele acontece exatamente após a multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, o milagre que é descrito nos 4 evangelhos. E aí, naquele momento, o contexto dessa história diz que naquele momento, depois de multiplicar, de pregar para a multidão, depois das pessoas saberem quem era Jesus, depois dele realizar o milagre da multiplicação, as pessoas, os judeus, eles esperavam quando Jesus veio com o Messias, eles esperavam um Messias político. Eles esperavam alguém que os libertaria das mãos dos romanos. Eles esperavam alguém que seria o libertador, mas um libertador político, um libertador que seria o novo rei dos judeus, um rei físico, um rei terreno dos judeus. E aí, depois dele fazer essa multiplicação de pães, depois dele realizar esses milagres, depois dele falar com o povo dessa maneira, o povo quer
ascendê-lo a rei, o povo quer declará-lo rei, o povo quer que ele seja feito rei dos judeus. E aí Jesus diz para os discípulos que eles podem ir adiante, que eles podem entrar no barco e começar a tomar o seu caminho, né? Que ele os encontraria posteriormente. Ele começa a despedir a multidão e em certo momento ele se resguarda, ele vai sozinho para o monte. Ele se afasta daquela multidão que quer o aclamar como rei, ele se afasta daquilo tudo e vai para o lugar de refúgio. O lugar de refúgio era o monte? Não. O lugar de refúgio era a presença do Pai, era a presença de Deus. Jesus vai para o lugar de oração. Jesus vai para aquele lugar onde ele sabe quem ele é, aquele lugar onde o Pai o acalenta, o Pai o instrui, né? E aí Jesus vai orar no monte, vai conversar com Deus num lugar reservado só a ele e Deus. Isso nos traz uma lição importantíssima. Às vezes a gente vive nesse mundo e no meio de tantas vozes, no meio de tantas opiniões, é fundamental que nós tenhamos um tempo para conversar com Deus, para saber de Deus o que Ele quer, os próximos passos, as próximas atitudes, os próximos, as próximas providências que nós temos que tomar. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, todo mundo tem uma opinião a respeito de nós. Mas a opinião, a decisão, a orientação que deve nos importar e que deve ser fundamental para as nossas vidas é a opinião do Pai. E assim como Jesus, nós devemos ir ao Pai, buscar orientação. E aí Jesus fica no monte conversando com o Pai, conversando com Deus, e os discípulos vão, e anoitece, isso já era final da tarde, e os discípulos entram no barco e vão. E a Bíblia diz que e o barco, no versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, o vento era forte, o vento era difícil. E os discípulos já estavam lá, né, no meio dessa turbulência, no meio desse mar, no meio dessas dificuldades todas. E aí, já na quarta vigília da noite, isso já no finalzinho da noite, início da manhã, Jesus vai por sobre as águas. Jesus foi encontrar com os discípulos. O que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que, às vezes, a vida está nos açoitando, às vezes as coisas estão difíceis, os ventos estão contrários à nossa embarcação, né? As coisas não estão saindo como nós queríamos. Jesus já tinha acalmado a tempestade uma vez, só que Jesus estava dentro do barco da outra vez. Nesse momento, eles não contam com a presença física de Jesus, né? Ele não está no barco com eles. E eles estão ali sozinhos, tentando fazer com que o barco não vá a pique, que o barco não se desmonte, que eles não afundem. Estão ali tentando as suas próprias alternativas. E aí, de repente, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Às vezes nós estamos tão envoltos nos nossos pensamentos, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas angústias, que nós não percebemos a ação de Deus, que nós não percebemos o vir de Deus até nós, que nós não percebemos que Jesus está ao nosso encontro para poder sanar as nossas dificuldades, para poder sanar os nossos problemas, porque os nossos olhos estão totalmente focados na nossa dificuldade. E os discípulos assustaram-se, né? Naquele momento eles não lembraram do que Jesus tinha dito, que os encontraria mais tarde. Eles não lembraram, eles não acharam possível que, na verdade, eu imagino
que eles tenham imaginado que Jesus iria até eles de uma outra maneira. Jesus poderia ir até eles num outro barco, né, em uma outra embarcação. E nem sempre, aliás, eu acho que quase sempre, o mover de Deus, a ação de Deus, a ação de Jesus a nosso respeito vai ser diferente daquilo que nós esperamos. Não vai ser da maneira como nós esperamos, né? Se tivesse chegado uma embarcação junto ao barquinho, imediatamente eles associariam a presença de Jesus, a vinda de Jesus até eles. Mas Jesus foi andando sobre as águas, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que só Ele poderia fazer. Jesus virá ao encontro das nossas necessidades de uma maneira que só Ele pode fazer. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor excedem os nossos pensamentos. Os planos de Deus sobre nós excedem os nossos planos. Então, a ação de Deus sobre as nossas vidas, nem sempre ela vai ser da maneira como nós esperamos. E é possível que nós não reconheçamos o mover de Deus, a ação de Deus no meio da tribulação, porque ela é diferente daquilo que nós esperávamos. Mas isso não quer dizer que Ele não está agindo, que Ele não está vindo ao nosso encontro, que Ele não tem a solução para aquele momento. Então, eles se assustaram. E aí Jesus, porém, logo falou dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temam." O que isso nos ensina? Que o mar está revolto, e quando o mar está revolto, a única maneira de vencer é dar ouvidos à voz doce de Jesus. Lembrar do que Cristo nos diz, lembrar das promessas do Senhor para nós, lembrar do amor de Deus por nós, do interesse do Senhor por nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele nos ama a ponto de morrer por cada um de nós. Então, às vezes, as nossas atenções estão tão focadas no nosso problema que nós não escutamos a doce voz de Jesus dizendo: "Olha, sou eu, não temam, não tenham medo, não fiquem assustados." Né? As coisas são tão diferentes, a gente não imagina algumas coisas como sendo o agir de Deus, como sendo a mão poderosa do Senhor. E aí Jesus diz: "Olha, não temas, tenha bom ânimo, sou eu." E aí Pedro, é possível que Pedro já tivesse reconhecido a voz de Jesus, afinal Jesus pregava para multidões, eles escutavam Jesus o tempo todo, e aí ele escuta a voz de Jesus, e aí ele diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas." Ele sabia que se Jesus o chamasse, ele sabia que se Jesus mandasse fazer qualquer coisa, que Jesus daria todas as condições, né? Então que nós tenhamos esse entendimento de dizer: "Senhor, abre os meus olhos, abre a minha mente. Senhor, faz-me entender o que o Senhor quer. Senhor, dê uma ordem. Eu estou disposta, eu estou disposto a obedecer. Dê uma ordem nesse caos, nessa confusão, nessa tribulação. Há algo que eu preciso fazer? Dê uma ordem e eu farei." Pedro estava disposto, ele estava disponível para fazer o que Jesus mandasse. E aí Jesus vai dizer para ele: "Vem." Em nenhum momento a Bíblia diz que os ventos tinham cessado. Nesse momento ainda, a Bíblia não diz que os ventos tinham cessado, que os ventos tinham parado, continuava ventando, as ondas continuavam bravias, mas ainda assim Jesus disse: "Vem." E Pedro foi. E Pedro, descendo do barco, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio daquela loucura toda, ainda era confortável para Pedro estar dentro do barco. Aliás, era preferível que ele estivesse dentro do barco do que fora. E Jesus diz: "Vem", e Pedro desce do barco.
ele sai da sua comodidade, ele sai daquilo que ele conhece para ir para um lugar desconhecido. Às vezes o Senhor vai requerer de nós atitudes que não nos são confortáveis, que não nos são típicas. Pedro nunca tinha andado sobre as águas, né? Mas o Senhor condicionou isso a ele. Muitas vezes nós seremos levados para lugares que nós não conhecemos, mas se o Senhor chamar, se o Senhor mandar, se Ele orientar dentro da nossa casa, se Ele nos orientar a ter uma atitude, se Ele nos orientar a tomar certas providências, Ele vai condicionar para que eu faça isso, para que nós façamos isso e que isso tenha o efeito que Ele deseja. E Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. É interessante que a gente vê que ele sentiu o vento forte. Por um momento, Pedro tinha esquecido. O vento não tinha parado, o vento não tinha voltado, o vento permanecia durante todo o relato ali, os ventos fortes. Enquanto a visão de Pedro estava em Cristo, ele esqueceu os ventos. Quando a visão dele volta-se novamente para o vento, ele afunda. Então, e aí ele grita: salva-me, e o Senhor o salva, o Senhor o tira, né? O Senhor o salva novamente e diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que o seu foco mudou? Por que você olhou para o vento? Então, que nesses dias que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve a olhar para Ele, a pensar nele, a ouvir as suas instruções, a entender o que Ele quer e fazer o que Ele quer das nossas vidas. Que nós saiamos da nossa zona de conforto, que nós reflitamos sobre tudo o que tem acontecido e sejamos firmes em Cristo. Então, que nós possamos manter os nossos olhos fitos em Deus, que nós possamos, a despeito de tudo que está acontecendo, que os nossos olhos, que a nossa mente esteja fixada no Senhor, que nós possamos seguir as instruções dEle, crendo que Ele sabe o que está fazendo, que nós possamos ouvir a voz de Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa loucura que tem tentado tirar a nossa paz, que nós possamos ouvir a doce voz de Jesus dizendo: olha, sou eu, não temais, não tenham medo, né? Ele não está alheio ao que está acontecendo, Ele está atento, Ele está conosco, Ele acalma as tempestades nas nossas vidas. Então, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé em Cristo e que a cada dia o propósito do Senhor se cumpra em nós, através de nós, para o mundo. Eu creio que tudo tem propósito de Deus, tudo é com a permissão dEle e para um propósito, para a glória do seu nome. Então, que o Senhor cumpra esse propósito e que nós sejamos incluídos nisso, nós estejamos inclusos nisso como pessoas que ouvem a voz, pessoas que obedecem e cumprem aquilo que o Senhor orienta, né? Então, terminando o texto, ele diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando for o momento oportuno, quando Deus quiser, quando Ele entender que o propósito foi cumprido, o vento vai se acalmar. Enquanto o vento não é acalmado, nós precisamos ter a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está conosco na tempestade. Jesus estava com eles, Jesus foi até eles, foi ao encontro deles porque sabia das suas necessidades. O Senhor está conosco, Ele vem até nós porque sabe das nossas necessidades. Nenhum vento é maior do que o Deus que nós servimos.
Nenhuma tempestade é maior do que o Deus que nós servimos. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos oriente, que Ele nos abençoe. Um grande abraço a todos. Eu espero em breve poder dar esse abraço pessoalmente e que o Senhor nos abençoe e permaneça conosco. Amém. Agora vamos passar aos nossos avisos. A escola bíblica está acontecendo aos domingos, no grupo do WhatsApp, às 9 horas da manhã. E também os jovens estão fazendo uma escola bíblica, onde o link para essa escola bíblica é passado pelo grupo do WhatsApp. Então, os irmãos que desejam participar da escola bíblica, entrem em contato com a Raquel, com o pastor ou com o Myron para o grupo do WhatsApp de informativos da igreja, ou com o Matheus e o Caio para o grupo do WhatsApp da juventude. Os cultos de oração também estão acontecendo toda quarta-feira, às 8 horas, pelo YouTube, no canal da igreja. Então, os irmãos podem entrar e cultuarmos juntos. Qualquer outro aviso que os irmãos tenham, os irmãos podem entrar em contato com o Kaká ou com o Myron e passar os seus avisos, que eles estarão divulgando para a igreja. Nosso culto está terminando agora. Nós vamos fazer a oração final e que os irmãos sejam abençoados. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradeço, ó Pai, por este culto. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou, ó Deus, com a tecnologia para que possamos cultuá-lo, ó Pai, mesmo estando distantes, ó Deus. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, intervir, Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Deus, com este vírus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, encontrar a cura, ó Deus, encontrar medicamentos e tratamentos efetivos para ele, Senhor. Abençoe, ó Deus, todas as pessoas, ó Pai, que foram de alguma forma afetadas por ele, ó Deus, e continue nos protegendo e nos guardando, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.